É isso aí, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa série de vídeos falando sobre redes MPLS. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre BGP, Cluster, Router Reflector e uma otimização que nós conseguimos fazer em Router Reflector Cisco. Então, imagine que você tem aí no seu provedor, né, atendendo diversas cidades. E aí você tem a necessidade de fazer, né, um POP falar com o outro. E aí automaticamente você vai utilizar o BGP para fazer a interligação dos sites e exportar as rotas de um site para o outro, né? É o mais comum. E aí, o que a gente pode ver nesse cenário é o seguinte. Eu tenho um POP em São Paulo, Paraná, Bahia, Fortaleza e em Brasília, neste exemplo, né? E aí nós temos um Router Reflector em São Paulo e um Router Reflector em Fortaleza. Então, você vai ter que fazer uma sessão BGP, uma sessão IBGP, melhor dizendo, de cada roteador PE da sua rede com os Router Reflectors, né? Então, nesse caso aqui, olha que o emaranhado de conexões que eu tenho, né? Então, o de São Paulo, eu estou colocando apenas 2 roteadores aqui. Então, você tem uma seção para cá e uma seção para cá, né? Caiu esse aqui, tudo fica funcionando por esse aqui, recebendo as rotas, né? E tudo flui normalmente. Só que isso aqui é muito trabalhoso, né? Então, imagina que no POP de São Paulo você tem 9 roteadores, aqui 4, aqui 6, né? E assim sucessivamente. Então, aqui você teria de ter 9 conexões para cá e 9 conexões não, né? 9 sessões, melhor dizendo. 9 sessões BGP, como você vai chegar até aqui não tem problema, mas 9 sessões BGP você teria que fazer. Aqui você teria que fazer 8, né? 4 para cá e 4 para cá, e assim sucessivamente. E aí somando aqui, cada refletor teria 31 sessões, ou seja, bastante sessão e não fica muito escalável, né? De repente aqui tem uma necessidade um pouquinho diferente daqui, aí você tem que começar a desmembrar grupo, começar a fazer uns cambalachos, né? E aí então você consegue fazer o seguinte, utilizar o conceito de clusters. Então, nesse exemplo, em São Paulo, eu pegaria 2 roteadores aqui e faria eles sendo os Router Reflector de São Paulo. Então, esses 2 roteadores aqui falariam com os roteadores PE do POP de São Paulo. E somente esses 2 falariam com a camada superior de Router Reflector. E aqui é a mesmíssima coisa. E aí então, olha a redução que eu tenho aqui. Ao invés de cada um ter 31 sessões, teremos agora apenas 10 sessões em cada um. E aí você deve estar olhando e falando, pô, mas Cluster ID e tal, não é nada complicado. Nós vamos ver aqui nos vídeos aqui. E também um outro ponto que é a otimização de Router Reflector. Que às vezes você está num provedor que, né, a gente sempre precisa enxugar recursos, né? Não é porque está tendo, a memória está alta, CPU, vamos trocar, pegar um mais parrudo. Não, de repente, com algum ajuste de configuração, você já consegue corrigir. Então aqui, esse aqui vai ser Router Reflector Client desses refletores de camada superior, e esses PEs aqui, eles são Router Reflector Client desse aqui. Então, basicamente, um anúncio BGP, ele vai mandar para cá, esse anúncio BGP, ele vai ser enviado para cá e para cá, né? E aí, os refletores da camada superior vai fazer a reflexão das rotas para o restante dos POPs. Legal? Então vamos ver isso aqui na prática. Então essa é a topologia que nós vamos trabalhar hoje. E aqui eu já tenho algumas communities pré-definidas, né? A gente já falou aí sobre communities, mas community é um ponto muito importante e fica fácil de manipular e gerenciar o tráfego da sua rede com communities, né? Então vamos dar uma olhada aqui na parte da configuração. Então vamos dar uma olhadinha aqui na configuração do BGP. Então basicamente aqui o que eu tenho configurado, o meu AS, o meu Router ID e aqui onde eu defino o meu cluster. Então aqui eu estou no Router Reflector Low aqui, né, de baixa camada,
desse POP de São Paulo, ok? Então, basicamente eu tenho uma seção BGP aqui com o meu PE aqui de São Paulo e tenho as minhas seções BGP com os dois repletores de camada superior, que é um 7216.11.11 e um 7216.85.85. Então, observe que aqui, na address frame de IPv4, nesse exemplo, eu defino que o 10.10.0.201 ele é o meu Router Reflector Client. Então, do ponto de vista desse roteador aqui, eu sou o client. Esse aqui é um client. E aqui em cima nós vamos ver que esse daqui ele é client desse aqui, né? Então é uma jogada bem inteligente. Porém, temos que ter cuidado com a questão do cluster, né? O cluster ID ele é muito importante. Então, nesse exemplo, vamos ver aqui a rede 100.61.61. Como que ela chega aqui? 100.61.61.1. Então, está me informando aqui quem me anunciou a rota foi o 202, tá correto, né? Porque eu estou olhando essa rede aqui, então ela veio daqui. E olha aqui que interessante. Cluster List, o 7216.85.85 e o 100.00.61, que é esse aqui. Então eu consigo ver que realmente eu estou passando aí por duas camadas de cluster, né? E aqui eu consigo ver também as communities. Então, ó, 6161 é porque veio do POP de Brasília, e 65.123.10.61. 65.123.10.61 é porque é um cliente BGP aqui da região de Brasília. Então, com essa marcação das communities, fica muito, muito tranquilo de entender o tráfego da sua rede. Até mesmo se quiser fazer algum bloqueio, tomar alguma ação, eu consigo tomar em cima dessas communities. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no roteador de camada superior. Então, basicamente aqui o que eu tenho, meu AS, o Router ID, que é a minha loopback, e o meu Cluster ID, que eu defini aqui também, que é o mesmo da loopback, né? Esse valor do cluster é interessante você ter um controle dele, né? Para não ocorrer loop de cluster, né? Ou seja, um outro ponto com esse mesmo Cluster ID. Se isso acontecer na sua rede, aquele ponto específico da sua rede não receberá algumas rotas, né? E aí você vai perceber que não recebe rotas somente de alguns pontos específicos. Então, basicamente aqui o que eu tenho é a seção BGP para baixo, para os 3 roteadores aqui de baixa conexão aí dos POPs, né? Que são os roteadores Router Reflector local. Então tem uma conexão para cada um, né? E eu simplesmente especifico que eles são Router Reflector Client. Então, basicamente, a mesma configuração que eu tenho aqui apontando para esse PE é a configuração que eu tenho aqui apontando para esse, no caso aqui, para esses 3 PEs, né? Então a gente vê que a configuração aqui ela é bem tranquila. E a escalabilidade, né, é o que é mais importante. Então, se a gente der aqui um show IP BGP para o 100.11.11.1, aqui ele aparece, o cluster list, né? O cluster que ele veio aqui é o 11. Então, se eu pegar aqui o 61 ele fala também que o cluster list aqui, né, pelo cluster que ele passou é o 61. E agora vamos partir aí para fazer os nossos testes de conectividade. Então, cliente de São Paulo, do PE de São Paulo, eu chego ali em Brasília, ping 100.61.61.1 com source 100.11.11.1. Opa, cheguei tranquilo. Vamos ver se eu estou chegando aqui no Google. O Google também está chegando tranquilo. Vamos ver agora se eu estou chegando aqui na Cloudflare. Vamos fazer aqui para o 1.1.1.1. Opa, aqui já não está rolando. Basicão, né? Vamos dar um terminal escape 3 aqui e vou fazer aquele tracer, né? Vamos ver o que será que está acontecendo, né? Trace route. Porque basicamente eu tenho que
eu vou sair daqui. Quando eu sair daqui, eu vou passar aqui por cima, né, por essa camada, e eu tenho que descer para cá e chegar no meu destino. Mandei para o 211.11.1, perfeito, tá aqui. Entrei dentro do backbone. Então eu mandei para um 92.168.111. Então vamos tentar identificar o que está acontecendo. Bom, lembrando que quando a gente faz um teste assim na rede MPLS, em alguns pontos, né, que está aparecendo, não está aparecendo os próximos endereços, então eu tenho que dar uma investigada aqui na rede MPLS. Bom, se eu já sei o ponto da rede onde a Cloudflare está conectada, que é nesse aqui, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um pulo aqui e dar uma olhada para ver o que está acontecendo aqui. Vamos entrar aqui no Bahia PE. Beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver se o BGP está no ar. BGP está no ar. Bom, é o PE. E aí, na sequência, o meu IP de origem é o 100.11.11.1. Show IP route 100.11.11.1. Network not in table. Então o que a gente tem que dar uma olhada agora nessa camada aqui do refletor. Vamos entrar aqui no refletor da Bahia, limpar aqui a tela, e a gente vê aqui um show IP route no 100.11.11.1. Não tem o mesmo. Show IP BGP 100.11.11.1. Não tenho, tá vindo pela default. Então nós temos um probleminha. Vamos avaliar aqui em um dos refletores. No refletor eu estou recebendo a rede normalmente. Será que eu estou enviando para aquele router reflector? BGP neighbor é o 10.00.7.1. Advertised routes pipe include 100.11.11.0. Opa, desculpa. 100.11. Vou colocar só 100.11. Eu estou enviando para lá. Maravilha. Então tem alguma coisa pegando nesse refletor aqui. Então, o que a gente pode fazer? Pode colocar um debug aqui rapidinho para ver o que está acontecendo, né? Debug BGP IPv4 unicast, pegar só os updates. Que eu consigo até filtrar um pouco mais, né? Com uma ACL. Vou colocar só os DIN, que eu não estou recebendo, né? Então, maravilha. Vamos ver aqui o que vai acontecer no debug. Dá um clear IP BGP asterisco soft para forçar aqui o recebimento. E aí, opa, tem bastante log aqui, hein? Então, nesse caso aqui, ó, ele está trazendo, opa, tem bastante log. Então, o que eu acho mais fácil, né? Não ficar olhando os logs por aqui. Eu prefiro pegar os logs e jogar ele aqui num bloco de notas, por exemplo. Então, eu gosto de usar bastante aqui o Notepad++. E aqui vamos expandir para ver o que ele diz. Ele está dando aqui algumas informações e está falando que algumas redes aqui foram negadas. The Night Cluster List contains our cluster ID. Essas redes aqui, olha só, essas redes aqui, opa, Route Reflector Cluster Loop Received Cluster ID 10.00.11. Opa, então vamos dar uma olhada no BGP. Vamos olhar aqui, vou dar um debug all. Show RAM pipe S BGP. Olha aqui, o cluster ID está duplicado. Então, porque o cluster, como ele funciona? Basicamente, uma das formas de identificar loop no BGP é se você receber uma rota com o seu próprio AS
no ASPF, é loop. Então, a não ser considerando lá VPN v4, que aí você faz um comandinho lá, o allo ASIN, né, que aí você permite esse tipo de comportamento em VPN v4. Mas em IPv4 unicast, se você recebe o seu próprio AS no ASPF, é loop. E se você recebe o seu próprio cluster num update, então significa que isso é um loop também. Então, como que a gente corrige isso aqui? Por isso que eu falei que o controle dos clusters é super importante. Então eu venho aqui, eu entro aqui na minha seção BGP e só mudo aqui para 71, né? O da Bahia aqui, ó, é 71. Feito isso, clear IP BGP asterisco, clear IP BGP asterisco soft. E vamos ver agora, show IP BGP. Ali, ó, já chegou. Show IP route 100.11.11.1. Agora já estou recebendo corretamente. Vamos ver o cluster list. 100.11.11.1. Opa, estou aqui um número. Maravilha, ó. Fortaleza e São Paulo e o 11. E agora eu não tenho mais aquele loop. E aí vamos ver agora. Olha como o Tracert, ele às vezes ele assim, atrapalha, né? Não ajuda muito, vamos dizer assim. Não é que atrapalha, não ajuda, vamos trocar a frase. Ele parou aqui no 192.168.111.1. Então, ele mandou para cá. Então, né? Do ponto de vista, às vezes a gente começa a olhar aqui. Por isso que você tendo a topologia na sua rede, sabendo assim, mais ou menos de onde vem as rotas, tal, fica muito mais simples. Então agora vamos ver o ping. Agora já pingou. E o trace route, deixa eu colocar um numérico aqui para ir mais rápido, já mandou, foi para o 12.72. Então ele mandou para o 11, depois foi para o 12, e do 12 já entregou aqui no 72, que desceu para o 171 e aí entregou aqui na Cloudflare. Nosso exemplo aqui, né? E a questão de o que a gente pode fazer para dar uma otimizada nos refletores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Show API Route BGP. Eu tenho aqui as rotas sendo aprendidas aqui via BGP, né? Nessa topologia, o tráfego ele acaba passando por aqui por causa do caminho, né? Mas se eu tivesse uma outra camada de roteadores aqui e os refletores não estando aqui no meio do caminho, a gente sabe que o roteador, ou via BGP, né, o refletor, ele recebe, por exemplo, uma rota daqui, né, esse aqui mandou para cá, esse aqui mandou para cá, e esse aqui mandou para cá, a rota chegou aqui. O next hop da rota do 100.61.610 não tem nada a ver com o refletor. O next hop já é o 10.0.0.202. Então, aqui ele está passando fisicamente por causa da topologia, mas se não estivesse passando por aqui também, os refletores eles não ficariam no data plane, né? O tráfego não passaria por eles. Então, o que a gente consegue fazer para otimizar os refletores? Aqui veja que eu tenho todas as rotas aqui via BGP, mas eu preciso dessas rotas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no roteador de São Paulo. Roteador de São Paulo, show IP route BGP. Não tenho nenhuma rota via BGP. Show IP BGP. Não tenho rota na RIB via BGP, mas eu tenho as rotas aqui na tabela BGP. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chutar todas as conexões aqui do refletor de Fortaleza e ver se vai funcionar pelo de São Paulo que não tem as rotas na RIB. Vou chutar logo todas aqui. Pronto. Foi tudo pro vinagre. Então vamos ver. Esse aqui, daqui a pouquinho ele já tem que falar que o BGP caiu, né? Olha lá, o BGP já foi pro o LDP, na verdade. Daqui a pouquinho o BGP vai pro vinagre. Opa, faltou, no range faltou chutar a 0/0. Vamos chutar ela também. Então, vamos ver aqui agora a seção BGP. Então a seção BGP com 85 aqui, ela já está fora. E
Vamos ver se as rotas via BGP continuam chegando. Continuam chegando normal. Mas agora, como é que eu não tenho elas na minha RIB aqui, mas eu tenho elas na tabela BGP e tudo isso está funcionando. Tem uma feature chamada Table Policy. Deu aqui um show ramp IPS BGP. É essa feature aqui. Basicamente, você vai criar um roadmap e nesse roadmap você vai tomar ação. Vou dar match uma community, bloqueio, ou nesse caso aqui eu não estou perdoando nada. Eu estou bloqueando tudo. Então, nesse route map aqui, ó, é simplesmente um route map de deny e eu coloquei uma description. Fica na tabela BGP, mas não entra na RIB. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou retornar todas as interfaces aqui, que estava em shutdown, então é da 0 a 0 até a 7, vou dar um no shut. E aí vou basicamente aqui aplicar a mesma configuração. Então, isso aqui já me ajudou. Então, aqui é a configuração do roadmap e aqui basicamente eu entro e aplico no BGP. Então, dessa parte aqui eu não preciso. E agora eu dou Ctrl A, Ctrl C e vou no meu refletor aqui e jogo essa configuração. Não pode esquecer aqui da palavrinha filter. Show IP routing. Aqui está em clear IP BGP asterisco. Então, um clear aqui geralzão. Maravilha, meus neighbors já subiram novamente. Show IP route BGP. Não tenho nada. Show IP BGP. Minhas rotas estão aqui na tabela BGP e eu faço a divulgação das rotas aqui normalmente. Então, vou fazer aqui o mesmo tracert, tudo continua funcionando. Vamos ver o cliente da Bahia para pingar. Vou pedir para o cliente da Bahia aqui, que está aqui, pingar o Google. Então, ping 888 com source 171.711. Tudo funcionando. Se eu fizer um tracert aqui também, trace route com local numérica aqui, ele vai também, né, por dentro da rede aqui com label e está tudo funcionando. E essa feature table map, onde você pode aplicar o seu refletor, é um roteador que já não está aguentando tanto tráfego. É super válido você, ao invés de comprar um equipamento mais parrudo, você pode muito bem aplicar essa feature aí e ter um tempo de vida a mais aí no seu refletor. Se ele tiver com alto processamento de CPU, memória, pode ter certeza que essa configuração vai dar um ganho. Isso aí a gente aplica normalmente nos refletores e naqueles PS que estão aí com uma baixa performance e aí você não quer trocar o equipamento, mas você consegue dar uma enxugada aí no processamento utilizando a table map. Legal? Então, eu queria mostrar para vocês hoje é isso, e espero que tenha ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.